Paz e bem. Como passaram? Hoje nós vamos tratar de um assunto que Jesus nos traz no Evangelho, que fala sobre a hipocrisia. Lá ele vai dizer assim: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Bom, todos nós sabemos a utilidade do fermento, né? O fermento é o que é usado na massa para fazer ela desenvolver, fazer ela crescer, fazer ela aumentar o volume. Aqui nesse Evangelho, Jesus faz a menção a esse fermento como palavras e ações. Então, esse fermento é o que você diz, é como você age, é o que você fala. A massa que fermenta aqui é a fé, é a confiança em Deus. E o que ele nos traz para tomar cuidado com o fermento é que um fermento ruim estraga a massa. Um fermento ruim, ele azeda a massa ou faz com que a massa não cresça. Então, por que ele vem chamar a atenção em relação ao cuidado com esse fermento? Vamos entender quando lermos no versículo 42 e também no 46, no capítulo 11 de Lucas. No versículo 42, ele vai nos dizer assim: ai de vós, fariseus, que pregais dízimo da hortelã, da arruda e diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. O que esse versículo Jesus quer nos dizer? O que ele quer nos falar? Jesus vem nos falar aqui quando somos pessoas de duas atitudes. E é comum a gente ver pessoas assim, e é comum muitas vezes sermos pessoas assim também. E é esse cuidado que ele vem nos falar nesse versículo. Ele vem falar daquela pessoa, ou quando nós mesmos somos uma pessoa dentro da igreja, somos uma pessoa diante da nossa comunidade de fé, e da porta para fora somos outra. Agimos de um jeito dentro, e quando saímos, não agimos da mesma forma. E esse é um tipo de fermento que vai azedar a massa, vai estragar a massa. Por quê? Aquele para quem você está servindo de fermento passa a agir igual. Então, o fermento está ruim, a massa vai ficando ruim. Você sendo esse fermento, aquele que vai estar lhe espelhando em você, também vai seguir da mesma forma. A massa desanda, porque o fermento não foi bom. Esse fermento faz com que quem espelha em você passe a acreditar que ela pode ser santo na igreja. E por que eu disse santo, colocando entre aspas? Porque buscamos a santidade, mas não somos santos. Lembrando sempre que somos pecadores a caminho da santidade, tentando alcançar a santidade. Então, essa pessoa que espelha naquela pessoa de duas atitudes,
ela acredita nisso, ela passa a acreditar que dentro da igreja ela tem que ser certa, agir correto, fazer tudo certinho. Mas, contudo, quando vai para o mundo, nos outros dias ela acha normal não agir conforme a fé dela diz que ela deve caminhar. Ela não caminha conforme o Evangelho. Então, esse é o fermento que ele vem falar dessas atitudes nesse versículo. É você estar ali dentro, falando, agindo de uma forma. Só que lá fora, você passa a agir de outra. E aí você passa a ser aquele fermento que estraga a massa. São pessoas que são extremamente prestativas na sua comunidade de fé, mas não conseguem ser prestativos com a sua família de sangue. Isso é ser de duas atitudes. Você é muito prestativo de um lado, mas com quem é do seu sangue, quem está ali junto, você já não é tão bondoso assim. Dentro de casa, com os nossos filhos, um exemplo clássico que podemos usar é quando ensinamos que mentira é errado, mentira é feio, deve-se falar a verdade. Mas aí pedimos para os nossos filhos mentirem, dizendo para falar para os outros que estamos ocupados ou que não estamos em casa, para não atendermos uma porta, um telefone de alguém ali que no momento você não queira falar. Você está fazendo a massa, que é o seu filho, crescer acreditando que em algumas situações ele vai mentir. Você está ensinando a ele essas duas faces. Já no versículo 46, vamos ver outra situação. Lá Jesus vai dizer assim aos doutores da lei: ai também vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Sabe aquela pessoa que fica cobrando demasiadamente o outro e vai cobrando e cobrando, né? Exigindo que você faz isso, faz aquilo, e quando você faz, ainda chega e fala assim: não está bom, não é desse jeito, você precisa melhorar, tem que se esforçar, tem que ser melhor. E ela vai sufocando a outra pessoa naquelas cobranças. Então, isso é o que ele vem falar. Essa pessoa vai colocando um fardo tão pesado para o outro carregar que, por fim, o outro acaba por desistir. Mas o detalhe é o que Jesus fala. Muitas vezes, quem sobrecarrega o outro com o fardo pesado, ele mesmo não quer. Ele mesmo não move um dedo para carregar o mesmo fardo. É aquela história que crescemos ouvindo, né? Faz o que eu falo e não o que eu faço. É aquela pessoa que fala, mas não faz. Olha, nas nossas vidas, às vezes somos assim. Não é só o outro que faz isso. Nas nossas vidas também agimos assim. Com os nossos filhos, quando exigimos às vezes atitude deles que nós mesmos não temos. Então, cobramos uma atitude do nosso filho
mas não somos o exemplo vivo daquela atitude. Com, às vezes, um subordinado do nosso trabalho e tantas outras situações na nossa vida, né? Dentro das nossas comunidades, dentro do nosso ciclo de amigos. Às vezes é assim. Também somos dessa forma. Não é somente olhar o que o outro está fazendo. É olhar o que eu estou fazendo. Jesus, ele quer nos falar das vezes que colocamos acima do outro e isentando-nos de fazer o que estamos propondo por causa da nossa posição. Às vezes a nossa posição nos coloca nisso. Fala, você tem que fazer assim, você tem que fazer daquele jeito. Aí a pessoa olha para você e você não está fazendo. Mas porque você fala assim, não, mas eu sou o chefe. Você tem que cumprir o horário de chegada no trabalho. Mas você não está cumprindo. Não, mas eu sou o chefe, eu mando. Então você se isenta, você exige, mas se isenta. Ou até mesmo porque não queremos fazer. E isso também não deixa de ser uma realidade na nossa vida. Ou porque é difícil o que estamos propondo, ou então porque não queremos, como eu disse. Então devemos ter cuidado com esses fermentos que estragam a massa, que não faz com que a massa desenvolva ou que azede ela. E mais cuidado para não nos tornarmos esse fermento. Porque tem horas que somos doutores da lei. Tem hora que somos esses fariseus em nossas vidas. O Evangelho nos traz esses alertas, mas também, junto com esses alertas, o Evangelho nos traz curas. O Papa Francisco, na exortação apostólica à alegria do Evangelho, ele vai nos dizer assim: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos desses deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Amém? Espero que todos tenham tido um bom proveito e que possamos analisar na nossa vida e corrigir-nos de quando estamos sendo um fermento ruim para uma massa.